nós vamos falar sobre um homem que construiu várias alianças ao longo da sua vida. E esse homem era o rei Davi. Tão presente na vida da igreja, que o rei Davi até parece um personagem mais novo do que o Billy Graham, que morreu aí com 100 anos esse ano. E o rei Davi parece que é mais novo do que ele. Tanto ele é falado no meio da igreja, não é verdade? Quem aqui já ouviu falar do rei Davi? Levanta a mão para mim. 100%, todo mundo. Até os visitantes já ouviram falar do rei Davi. Porque Davi, ele é uma grande marca de fidelidade e aliança com Deus. E ele tem tantas marcas na sua história, que cada parte da história de Davi, que nós pegamos e analisamos, nós crescemos. E até mesmo com os erros do rei Davi. Porque as alianças que construímos e permanecemos nela ao longo da nossa história com Deus, elas são mais poderosas do que os pecados e as acusações do inferno contra a nossa vida. O diabo pode se levantar para nos acusar, para nos oprimir, para mentir ao nosso respeito, para trazer erros do nosso passado, para querer colocar diante de nós. Mas quando a nossa vida é marcada por uma aliança com Deus, Deus não quer saber do nosso passado, Deus não quer saber dos nossos erros. Ele quer saber se nós estamos pulindo, renovando a nossa aliança todos os dias. Porque quem tem aliança com Deus pode contar com a fidelidade daquele que é maravilhoso. Posso ouvir um aleluia bem forte? Glória a Deus. Abra sua Bíblia aí no Salmo de número 89, versículos 3 e 4. Fiz um pacto com meu escolhido e jurei ao meu servo Davi: estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei o teu trono por todas as gerações. Vamos ler de novo, 3. Fiz um pacto com meu servo, o escolhido, e jurei ao meu servo Davi. Vamos lá, todos juntos, versículo 4. Estabelecerei para sempre a sua descendência e firmarei o seu trono por todas as gerações. Meu irmão, minha irmã, o Senhor Deus está olhando para a sua vida e para as suas necessidades nessa noite. Eu te garanto isso. Mas eu te garanto também que Ele não está olhando somente para os seus desejos e as suas necessidades nessa noite. Ele está olhando para os desejos e as necessidades dos seus filhos, dos seus netos, dos seus bisnetos, dos seus tataranetos, de todas as suas gerações. Deus é um Deus familiar. Quando Deus tirou Abrão da sua terra e transformou ele em Abraão, Deus disse para ele o seguinte: em ti serão benditas, abençoadas todas as famílias da terra. Então Deus ali, ele estava traçando um mapeamento geracional, porque Deus, ele quer abençoar todos aqueles que têm um compromisso e uma aliança com Ele. E aí de Abraão veio vindo a descendência Isaac, Jacó, os seus filhos. E nesse homem, no rei Davi, Deus achou algo muito forte, muito intenso, que pulsava no coração dele: paixão por Jesus, desejo por encontrar a vontade de Deus, desejo por acertar o caminho de Deus. E esse desejo era tão forte na vida de Davi, que ele não temia os grandes desafios que estavam diante dele, porque ele sabia que maior é aquele que estava nele do que tudo que está no mundo. Maior é o poder que operava nele do que todo o poder que operava fora dele. E esse é um grande segredo para aqueles que caminham na presença do Senhor. É uma fé incondicional, é uma fé imutável, é uma fé que não se abala por circunstâncias. Então nós pegamos um Davi
que um dia foi rei, e nesse momento, aonde Deus está prometendo, estabelecendo para ele, ele já passou por várias fases, mas nós conhecemos um Davi, um menino despreparado, desprotegido, em uma família onde tinha 8 filhos, e ele era um desses 8 filhos, e o profeta vai até essa casa, para ungir um rei para Israel. E o profeta se confunde. Quando ele chega na casa de Jessé, o pai de Davi, ele olha para os irmãos de Davi e ele começa a pensar: é esse. E o Espírito Santo de Deus diz para ele: não é esse. A aparência do irmão mais velho de Davi era de rei, era de guerreiro, ele era um soldado do exército de Israel. E não era ele, não era o segundo, não era o terceiro, não era o quarto, não era o quinto, não era o sexto, não era o sétimo, não era nenhum dos irmãos de Davi. E o profeta fica confuso. O profeta pergunta para o pai de Davi assim: por acaso você não tem nenhum outro filho? E o que o pai de Davi responde? Não. E aí ele pergunta de novo: mas você não tem nenhum outro filho? E ele se lembra: lá no campo apacentando as ovelhas tem mais um que é Davi. E o profeta fala: então manda vir. E quando Davi entra, os céus daquele lugar se alteram. Por quê? Porque Davi tinha uma aparência de guerreiro? Claro que não. Porque Davi tinha músculos? Claro que não. Porque Davi tinha alguma capacitação natural? Claro que não. Mas o que Davi tinha? Uma aliança imutável com Deus no seu coração, que nos momentos que os homens não viam, ele estava lá no campo, enfrentando o urso e o leão. Meu amado, eu quero te dizer, tem momentos na sua vida que ninguém pode te ajudar, que não tem ninguém lá com você, mas Deus está vendo os ursos, os leões, os demônios, os pecados, as tentações, as adversidades que você está enfrentando e permanecendo em uma aliança firme com Ele. Porque Deus, Ele não se move por aparência. Nós nos movemos por aparência, mas Deus se move por essência. Deus não está muito preocupado em saber qual é a sua reputação pública. Deus está preocupado em saber quem é você no escuro. Deus está preocupado em saber quem é você sozinho. Deus está preocupado em saber quando não tem nenhum prejuízo imediato diante de você, se você pecar. Mas você não peca, porque você tem uma aliança com Deus. Esses detalhes são os diferenciais que marcam a vida dos aliançados com Deus. E não adianta você vir para a igreja, correr, chorar, fazer 10, 20, 30 votos e campanhas na sua vida, se dentro do seu coração você não quer ter uma aliança com Deus, meu irmão. Você tem que ter uma aliança aqui dentro, e depois dessa aliança feita, pode buscar o Senhor que a resposta virá. Tem muito crente que não está vendo milagre, é porque o seu coração é um coração hipócrita diante de Deus. É um coração mentiroso e falso diante de Deus. Quando a coisa aperta, quando vem a tribulação, vem chorando para a presença de Deus, mas quando melhora um pouquinho, passa longe da glória de Deus. Deus quer te provar para te aprovar. Ele quer saber o nível da sua aliança. O momento na sua vida que você mais tem que estar ligado e conectado com Deus é quando as coisas estão bem. Porque quando as coisas estão mal, todo mundo aceita uma oração. Todo mundo quer a presença de Deus. É ou não é, queridos? Tem alguns anos na minha vida que eu estou na presença de Deus. Desde que eu me entendo por gente. Acho que lá por 6 anos de idade, 5 anos. E eu já cansei de ver gente se aproximando de Deus porque as coisas estão ruins. E eu já cansei de ver gente se afastando de Deus porque as coisas ficaram boas. Ah, Senhor, me dá um emprego, papai. Aí arruma um emprego. Aí você vai contar com o irmão. E a sua célula? Ô, pastor, não dá para me dirigir a célula mais não, porque eu estou trabalhando demais. Ah,
papai, me dá um carro. E Deus dá o carro. Aí você procura o irmão no domingo, não está no culto. Manda um zap para ele na segunda. Onde você estava, varão? Fui para o sítio. Não deu tempo de voltar para o culto. Aí joga a culpa no horário do culto, que é muito cedo, às 6 horas da tarde. Vai lavar essa cara, seu incircunciso filisteu. É assim que eu respondo. Coisas boas nos afastam da presença de Deus. Tribulações nos aproximam da presença de Deus. Sabe o que é isso? Isso é o evangelho do ioiô. Sabe aquele ioiô, brinquedo de criança que vai e vem? Esse é o evangelho do ioiô. Tá ruim, estou com Deus. Tá bom, me afasto de Deus. Fico mais cômodo, mais confortável. Então quer dizer que Deus tem que te deixar na prova até você morrer? Se for essa a opção de Deus, que seja assim. Mas se você alcançar um nível de maturidade, de falar com Deus, papai, eu te amo com R$2 ou com R$200.000 na carteira. Papai, eu te amo de bicicleta ou de carro zero, do mesmo jeito. Papai, eu te adoro doente no hospital, ou eu te adoro com saúde na academia malhando. Papai, eu te adoro de qualquer jeito, em qualquer horário, em qualquer lugar. É esse o coração dos aliançados. É um coração inalterável, é um coração indesistível. Esse é o coração que Deus está procurando para colocar no nível mais alto, na classificação mais alta daqueles que vivem no reino de Deus. As multidões são pedintes e necessitadas, mas os discípulos ofertam a sua vida para caminhar com Jesus, independente da circunstância. E Deus viu tudo isso no coração de Davi. Só que Davi precisava ser aprovado em todos os níveis na sua vida. E ali, daquele momento do encontro com o profeta, algumas coisas começam a acontecer e mudar na vida dele. Ele vai servir ao rei que estava possesso de demônios. E quando ele tocava sua harpa, aquele rei era liberto. E ali Davi começa a enfrentar perseguição. Mas o mesmo menino que tinha enfrentado o urso, que tinha enfrentado o leão e agora estava tocando para o rei, daqui a pouco está diante de um desafio maior ainda, que é no Vale de Elá enfrentar o gigante Golias. Só que esse grande desafio de Davi, público, estava marcado por Deus para liberar na vida dele uma transposição de fase. E quando Davi chega no vale, aquele gigante está olhando para o povo de Israel, e ele desafia Israel. E quando Davi olha para aquele gigante desafiando Israel, ele faz uma pergunta: quem é esse incircunciso filisteu para que possa afrontar o exército do Deus vivo? Davi não tinha treinamento militar, queridos. E por que ele fala isso no nível de tanta convicção e confiança de que Deus iria respaldar a sua fé? Porque nos momentos onde ele estava sozinho, ele manifestou e provou para Deus que ele confiava no Senhor. Quando ele enfrentou o urso sozinho, quando ele enfrentou o leão sozinho. Agora ele estava enfrentando um gigante, um animal racional. Mas ele já tinha passado por 2 irracionais lá atrás. Ele já tinha respaldo de vida. Isso nos ensina algo, isso precisa nos ensinar algo. Que todos os processos que nós vivemos na nossa vida, preste atenção, estão nos preparando para algo maior na nossa história. Nós não podemos e não devemos reclamar e murmurar das provações, das tribulações que estamos passando, muito menos das batalhas espirituais, dos demônios que se levantam contra nós. Nós temos que permanecer com o coração aliançado na presença de Deus, porque na hora certa, no momento exato, Deus te coloca no alto da montanha e fala para todo mundo:
olha lá o meu servo, ele vai manifestar a minha glória e o milagre vai acontecer. E foi isso que Deus fez com Davi. Quando ele olha para o gigante e ele pega aquelas 5 pedras e ele lança a sua pedra, e aquele gigante cai prostrado. Agora, Davi já não é mais um pobre, fraco, miserável, necessitado e esquecido pelo pai. Não. Agora Davi é o cara que venceu o gigante filisteu e que vai casar com a filha do rei. Se Deus não tivesse visto no coração de Davi uma verdadeira aliança, Deus não tinha colocado Davi nessa posição. Sabe por quê? Porque senão ele se perderia. Você no lugar de Deus te abençoaria hoje com todas as bênçãos que você precisa, e ficaria seguro que você não se perderia no pecado depois de alcançar as suas bênçãos? Não precisa me responder. Eu quero que você reflita e responda para você mesmo. O que é que você veio buscar na casa do Senhor essa noite? Você veio buscar uma bênção, uma vitória, uma cura? Tudo bem com relação a isso. A pergunta é: depois que isso acontecer, você continua aliançado com Deus? Você no lugar de Deus daria para você todas as bênçãos? Eu no lugar de Deus não daria para o Ronei um carro zero com 18 anos de idade, porque ele ia meter o pé no acelerador e andar 200 km por hora e podia morrer. Mas hoje eu tenho 40. Hoje eu acho que eu sei administrar um carro zero, porque eu amadureci. Está entendendo? Mas eu me expus, agora eu quero que você se avalie. Você está pedindo para Deus um namorado, uma namorada? Não precisa levantar a mão quem está nessa situação. Se Deus te der esse namorado, essa namorada hoje, você chega em santidade no altar ou você vai se lambuzar no sexo antes do casamento? E aí, no lugar de Deus, o que você faria? Entende por que às vezes nós não alcançamos as bênçãos de Deus? Porque nós não conseguimos prevalecer na aliança, dentro das vitórias. Isso é muito sério, igreja. O poder da aliança tem que nos levar para mais perto de Deus. Aliança com Deus não é contrato de barganha, toma lá, dá cá. Não. Por isso que tem vez, Fabrício, que muita gente dá dízimo e oferta e não recebe uma bênção astronômica financeira no outro dia, porque Deus sabe até onde Ele tem que te segurar para que essa semente possa brotar. E o tempo é de Deus, e nós precisamos continuar sendo fiéis até que o milagre chegue na nossa vida. Porque a igreja do Senhor Jesus, Deus não demora, Deus amadurece a cada um de nós. E o ponto da nossa maturidade, só Deus sabe. E sabe qual a nossa parte? Permanecermos fiéis na presença de Deus, no alto ou no vale. É crente assim que vai morar no céu, viu? É de um povo dessa categoria que Deus está falando, que ao soar da última trombeta seremos arrebatados nos ares. Um dia um amigo meu de uma determinada denominação veio polemizar comigo sobre o arrebatamento da igreja, se a igreja vai antes ou depois da tribulação. E ele me disse assim: não, tem vários indícios que a igreja vai passar pela grande tribulação. Eu disse para ele: a instituição igreja vai, mas a noiva de Cristo não vai não. No dia que a trombeta soar, isso tudo aqui vai ficar do mesmo jeito.
Eu não quero estar aqui para passar culto nenhum mais aqui na terra. Eu vou estar cultuando nos lugares celestiais. Mas se alguém precisar, fique à vontade, use a estrutura. Tá aí. Você está entendendo, queridos? Nós temos que nos conectar em o que é ter aliança com Deus. Ter aliança com Deus é ter um coração disposto a passar pelo que for e continuar amando Jesus. A maior provação da sua vida é quando tudo der certo, porque quando tudo está errado, você já está quebrado, você vai para o pó mesmo. Mas uma hora vai dar certo. Será que Deus vai ter que te perder? E Davi passou essas fases na vida dele. Mas existe algo na vida de Davi que nos assusta, nos apavora. Mesmo tendo ouvido isso, estabelecerei para sempre a tua descendência e firmarei o teu trono em todas as gerações. Deus gritando para Davi: a promessa de Abraão vai se realizar na tua vida. Você é tão aliançado e tão fiel a mim, que a bênção não vai se resumir em você. Você está cultivando para as suas gerações. E Davi é um cara marcado por aliança. Ele faz uma aliança com Jonatas, filho de Davi, de Saul, aliança de amizade. Ele faz uma aliança com Abinadab, uma aliança de honra para trazer a sua esposa. Ele faz aliança com o povo de Gibeon, de aliança de protegê-los e os protege. É um homem de palavra, é um homem de caráter, é um homem fiel a Deus. Mas em um determinado momento da sua vida, Davi está na hora errada, no lugar errado. Num tempo em que os homens iam para a guerra, Davi se deu o direito de ficar na varanda do seu palácio. E da varanda do seu palácio, ele observa ao longe uma mulher. E ele deseja aquela mulher, só que aquela mulher era casada. E esse episódio na história da vida de Davi é difícil de entrar na minha cabeça, eu confesso para vocês. Senhor, eu oro como esse homem fiel, maravilhoso, aliançado, pôde cair em adultério, pôde matar o seu amigo, pôde fazer tudo errado. Sabe o que é isso? Isso se chama ser humano. Enquanto estivermos nessa terra, estamos sujeitos a quebrarmos a nossa aliança com Deus, queridos. E a única forma de não fazermos isso é vivendo na prevenção. Escute isso com muito carinho. Toda correção deixa marcas e prejuízos. Quando você peca e se arrepende, vai e pede perdão a Deus, Deus te perdoa. Mas a consequência daquele pecado, ela está associada a uma série de fatores. E como está associado a uma série de fatores, são os fatores da associação que vão gerar os prejuízos da consequência. Aí não é uma questão de Deus ser bonzinho com uns e mauzão com outros. Aí é questão do nível de exposição que você se colocou. Um dia, atendendo uma pessoa, um homem de Deus, aquele homem era um bom homem antes de se converter. Para mim, fazendo favor. Mas os bons homens sem Jesus também estão sujeitos aos pecados terríveis. Sabe por quê? Só Jesus é a verdadeira bondade dessa vida. Amém ou não amém? E esse rapaz, trabalhador, não usava drogas, não bebia, mas se envolveu com uma mulher na empresa. Aquela mulher o atraiu
E ali ele foi ter um relacionamento com aquela mulher, e teve um relacionamento sexual com aquela mulher. E o tempo passou, e aquela mulher começou a passar mal, e ele foi levá-la no médico, ainda namorando com ela. E foi detectado que aquela mulher estava contaminada com HIV. E aquele rapaz, um bom rapaz, desesperou. E qual a consequência disso? Também estava contaminado com a enfermidade. Veio para a presença do Senhor, largou o pecado, largou o mundo. Está vivendo de glória em glória, de vitória em vitória. Mas vai ter que lutar com a enfermidade. Se Deus quiser curar, Deus pode todas as coisas. Mas o nível da nossa abordagem aqui é entender que a consequência está associada a fatores. E a postura do aliançado com Deus é saber que ele precisa andar na prevenção do gênero humano. Olha para a pessoa que está do teu lado, dá só uma olhadinha para ela, sem constrangimento. Olha. Você viu algum super-herói aqui? Toca na pessoa que está do seu lado, toca no ombro dela. Toca no ombro. Isso. Você tocou em algum anjo aí? Sim ou não? Todos somos seres humanos. Todos somos sujeitos ao pecado. Por isso nós temos que viver uma vida preventiva. E qual é a prevenção da nossa aliança? Oração, jejum, leitura da Bíblia. Isso é sine qua non, inegociável. Todos os dias você precisa se alimentar para o físico. Todos os dias você precisa se alimentar para o espírito. Meu irmão, minha irmã, se você não está lendo Bíblia, orando todos os dias da tua vida, eu quero te dizer que a coisa está ficando preta para o seu lado. Jejuão não vou falar nem todo dia não, mas pelo menos uma vez por mês. Em nome do Senhor Jesus. 24 horinhas. Almoçou até o almoço do outro dia. Consagração para estar na presença do Senhor Jesus. Se não faz isso, se não tem esse estilo de vida, eu quero te dizer, você está na zona de perigo. Se Davi, que tem essa história maravilhosa que nós estamos narrando até aqui, caiu aos pés de uma mulher, o homem que derrubou o gigante de 4 metros de altura, quem dirá nós, queridos? E qual foi a consequência disso? Deus liberou uma palavra para Davi. Por que pecaste, Davi? E tomastes para ti a mulher do teu irmão, e mandaste matar o teu irmão Urias por mão de outros. A espada nunca se apartará da tua casa. Deus colocou um peso de júdice sobre Davi. E o interessante foi como isso aconteceu. O profeta Natan chega na casa dele e diz para ele: Davi, eu vou te contar uma história. Um homem tinha muitas ovelhas, era rico. Seu vizinho tinha só uma. Chegaram os viajantes para passear na casa do rico. Ele deixou todas as suas ovelhas no curral. Foi na casa daquele que só tinha uma ovelha, que comia na sua mesa com ele, dormia na sua cama com ele. Pegou essa ovelha, matou e serviu aos seus convidados. O que deve ser feito contra o homem, Davi? Davi bateu na mesa e disse que ele morra. O profeta olhou nos olhos de Davi e falou: esse homem é você. O Deus que faz aliança é o Deus que acerta contas. A Deus ninguém engana. Só que mesmo em meio a todos esses processos, Deus continua aliançado com aqueles que querem ter aliança com Ele. A palavra de Deus para Davi não mudou.
embora ele tivesse feito terrível, e agora está debaixo de uma palavra de ordem. E aí, depois desse acontecimento, a casa de Davi vira uma confusão. Um filho abusa da sua irmã, meia-irmã. O filho de Davi com uma mulher, Mical, abusa da outra filha da outra mulher de Davi, abusa sexualmente. O outro filho de Davi, irado pela atitude do seu meu-irmão, vai lá e assassina o seu irmão. E o sangue é derramado dentro da casa de Davi. E Davi vê tudo aquilo com um peso, uma opressão, uma angústia indescritíveis. Só que a coisa ainda piora. Os demônios tomam a mente do seu filho Absalão. E o seu filho Absalão traça um plano destrutivo contra o seu pai Davi e toma o reinado. E Davi tem que fugir da sua casa. Mas quando Davi está fugindo, sem casa, sem família, filho assassinado, filha abusada, ele vai falar com Deus o que está no Salmo 51. Coloca para mim, por favor. Compadece-te de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Pois eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que é mal diante dos teus olhos, de sorte que és justificado em falares e inculpável em julgares. Eis que eu nasci em iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Eis que desejas que a verdade esteja no íntimo. Faze-me, pois, conhecer a sabedoria no secreto da minha alma. Purifica-me com hisopo e ficarei limpo. Lava-me e ficarei mais alvo que a neve. Faz-me ouvir o júbilo e alegria, para que regozijem os ossos que esmagaste. Esconde o teu rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Cria em mim, ó Deus, um coração puro e renova em mim um espírito inabalável. Essa é a oração de um aliançado. Porque o aliançado sabe que mesmo que as consequências dos seus erros venham como uma retroescavadeira em cima da sua alma, da sua carne, e destruam tudo aquilo que ele um dia construiu, ele sabe que Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Quando você estiver sofrendo as consequências do seu erro, erga a sua cabeça e passe dando glória a Deus. Porque aquele que faz a ferida é o mesmo que cura. Aplauda, Senhor. Deus quer que você acerte em tudo e tenha uma vida de ponta a ponta, de A a Z, de vitória. Mas Deus tem um compromisso com você ao nível de te dizer o seguinte: se você chafurdar a sua cara na lama e permanecer com um coração quebrantado e contrito, eu desço lá na lama, pego a sua mão, vou te usar de exemplo aqui, varão. Pego a sua mão e te puxo para cima. Obrigado. Deus nos arranca de qualquer buraco que nós possamos entrar nele. Ele só quer que nós preservemos um coração aliançado com Ele. Deus está trabalhando nas entrelinhas da sua vida, querido e querida. Você tem que discernir isso. Deus
Deus está construindo um destino para você. E através de você, como eu disse no início, Deus está vendo seus filhos, seus netos, seus bisnetos. Eu e você precisamos aprender a nos relacionar com Deus. Deus não é um bilhete sorteado de loteria. Deus não é o Papai Noel, o coelhinho da Páscoa. Deus não é mágico. Deus é uma pessoa que te conhece. Deus não tem expectativas equivocadas ao meu e ao seu respeito. Deus sabe que dentro da igreja a gente fala baixo, mas quando chega em casa, se a esposa pisa no nosso calo, a gente bate a porta e fala alto. Mas nem por isso Ele deixa de nos amar. Ele nos perdoa quantas vezes forem necessárias. Ele nos purifica do pecado. E Ele nos dá força para atravessar as adversidades e as consequências. Ele é o Deus que nos consola. Isso é Deus de aliança, Deus de promessa. Pintam-se por aí um Deus bobo, que se comove por lágrimas humanas, que trabalha em cima das nossas necessidades. Não, Deus não é bobo. Deus não se comove com lágrimas humanas, e Deus não trabalha por nossas necessidades. Deus é sério. Deus se comove por um coração quebrantado e contrito, que muitas vezes não tem força nem para derramar uma lágrima. E Deus não trabalha pela minha e nem pela sua necessidade. Ele trabalha pela nossa fé e pela nossa aliança. Se você crê, você verá a glória de Deus. Mas se você pedir em lágrimas sem crer, você não verá a glória de Deus. Mas se você crer e derramar lágrimas, aí fica maravilhoso, porque as suas lágrimas ganham um sentido verdadeiro, a manifestação da glória de Deus na sua vida. E Davi foi escorraçado de casa. E Davi pediu para o general da guarda não matar Absalão, seu filho. E teve um confronto militar em Israel. E o amigo de Davi, Joabe, quando viu Absalão pendurado no galho da árvore, esqueceu do pedido do seu amigo de propósito. Passou a espada no pescoço do menino e matou Absalão. E Davi recebeu a notícia: o seu filho está morto. E Davi chorou amargamente. E os soldados não entenderam. Mas quem é pai e quem errou no passado e viu o reflexo do seu erro no seu filho no futuro, entende o que Davi sentiu. Os erros de Absalão como filho foram os erros de Davi como pai. Mas sabe o que Davi fez diante da sepultura de Absalão? Senhor, a ti toda glória, porque a minha aliança contigo é capaz de me levar além da sepultura do meu filho. Você pode aplaudir ao Senhor. Ei, balaba, balaba, xereando, balaba, sá. E Deus deu outro filho para Davi. Esse filho morreu, Deus deu o segundo, Salomão. E em Salomão, a promessa de Deus se cumpriu. Porque Salomão foi aquele usado por Deus para governar Israel. E Davi tinha 13 filhos. E ele tinha tanto temor a Deus que ele sabia que não era o fato do menino ser filho do rei, é que o menino seria rei. Mas ele sabia que dentre os seus, Deus escolheria um para que fosse rei. E o mais bonito de tudo, queridos, é que só um coração aliançado com Deus consegue viver nesse nível de revelação. E aí Davi pega o filho caçulo, que veio de uma relação catastrófica e tragédica com
com aquela mulher, Batseba. Davi tinha filhos com outras mulheres, aonde ele não teve casamentos de adultério, que poderiam ser reis. Mas Salomão saiu da confusão. E isso me faz lembrar uma coisa: Deus ergue o pobre do pó, e do montulho ergue o necessitado, e o coloca para governar. Você pode glorificar, queridos. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem discerniu os seus caminhos? Deus trabalha como Ele quer. Ele só nos deixa uma máxima irrefutável: quem tem aliança com Deus vai viver a promessa, vai atravessar a morte, vai atravessar a enfermidade, vai atravessar a falência, vai atravessar a tragédia, vai atravessar a frustração. Imagina Davi, o grande adorador, arpista, poeta, general de guerra, rei de Israel, se vê agora o maltrapilho adúltero, enterrando 2 filhos em sequência. Mas quem tem aliança com Deus é reconstruído todo dia. Quem tem aliança com Deus é reconstruído todo dia. Se o diabo tentar te destruir hoje com essa gama de situações, eu quero te dizer que esse choro vai durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Deus te reconstrói, meu amado. E por isso nós podemos dizer: somos indestrutíveis, porque temos aquele que nos reconstrói. E Ele passou por tudo isso. E no final da sua vida, Ele chama, Ele ora e fala para Deus: Senhor, eu quero construir o templo. E Deus diz para ele o que está registrado aqui em 1 Crônicas, capítulo 22, a partir do versículo 1. Então disse Davi, esta é a casa do Senhor Deus, e este é o altar de holocausto para Israel. Então Davi deu ordem que se ajuntasse os estrangeiros que estavam na terra de Israel, e encarregou pedreiros de lavrarem pedras para edificar a casa de Deus. Também aparelhou ferro em abundância para os pregos da porta das entradas e para as junturas, como também bronze em abundância, sem pesá-lo, e madeira de cedro sem conta. Lá no versículo 5, porque dizia Davi: Salomão meu filho ainda é moço e tenro, e a casa que se há de edificar para o Senhor deve ser magnífica em excelência, de renome e glória em todas as terras. Eu, pois, agora lhe farei preparativos. Assim fez Davi grandes preparativos antes da sua morte. Então chamou a Salomão seu filho e lhe ordenou que edificasse uma casa ao Senhor Deus de Israel. Disse Davi a Salomão: filho meu, quanto a mim, tive em meu coração o propósito de edificar casa ao nome do Senhor meu Deus. A palavra do Senhor, porém, veio a mim dizendo: tu tens derramado muito sangue e tens feito grandes guerras. Não edificará casa ao meu nome, porquanto muito sangue tens derramado na terra perante mim. Eis que te nascerá um filho que será homem de repouso, porque lhe darei repouso de todos os seus inimigos ao redor. Portanto, Salomão será o seu nome, e eu darei paz e descanso a Israel nos seus dias. Ele edificará uma casa ao meu nome, ele me será por filho, e eu lhe serei por pai. Confirmarei o trono do seu reino sobre Israel para sempre. Agora, meu filho, o Senhor seja contigo, prospere e edifica a casa do Senhor teu Deus, como Ele falou a respeito de ti.
Depois de todo esse contexto de história, Davi falou: Deus, eu te amo tanto que eu quero construir uma casa para o Senhor. E aí a aliança se manifestou mais uma vez. Sabe por quê, queridos? A nossa aliança com Deus não se resume em nós. A nossa aliança com Deus nos transcende. E Deus disse para Davi: você não vai construir a minha casa, porque as suas mãos derramaram muito sangue, mas um da sua geração vai construir. Um dos nossos grandes problemas chama-se imediatismo. Quando nós queremos para agora, presta atenção aqui, não dispersa não. Quando nós queremos para agora, quando nós queremos para esse momento, nós resumimos Deus ao nosso tamanho. Nós achamos que Deus deve fazer somente aquilo que cabe dentro da nossa cabeça. E Deus é amplo. Deus está usando a mim e usando você para um propósito eterno nessa terra. E se nós entendermos isso, nós vamos descobrir que a nossa alegria completa não está aqui, mas está na glória. E quando Deus diz não para nós, é aí que vai pular de dentro de nós. Entenda isso. Se Ele é o Senhor dessa aliança, ou se nós somos o Senhor dessa aliança. Quem está entendendo, diga amém. Muitas vezes, quando nós falamos de aliança com Deus, nós nos colocamos na posição de senhores da aliança, porque nós fazemos uma aliança com Deus para que Deus nos abençoe, enquanto nós temos que fazer uma aliança com Deus para que Ele nos use como Ele quer, onde Ele quer e da forma que Ele quer. E Davi entendeu isso tudo e chamou o seu filho e falou com ele: o tesouro está armazenado, faça você agora, porque eu estou indo embora para o caminho de todos os homens. E o Espírito Santo quer dizer para você nessa noite: se você entender que Deus é o Senhor da aliança na sua vida, você vai parar de sofrer pelos problemas imediatos. Você vai entender que se o médico deu um diagnóstico terrível para você, ou para o seu familiar, o Senhor dessa aliança é Deus. E quando Ele quiser, Ele muda essa verdade. E se Ele não quiser mudar essa verdade, Ele continua sendo o Senhor da sua vida. Jeremias 29, capítulo 11, nos responde com muita objetividade esse propósito de Deus. Pois eu sei os planos que eu estou projetando para vós, diz o Senhor, planos de paz e não de mal, para vos dar um futuro e para vos dar uma esperança. Queridos, nós não fazemos ideia do que Deus tem para nós. Uma vez na caminhada da minha vida, Deus me pegou na esquina da vida, porque um dia eu falei com Deus assim: Deus, eu não quero ser mais pastor de pessoas. Pessoas machucam Deus. Pessoas sorriem na frente, esfaqueiam pelas costas. Eu estava decepcionado, magoado. E eu trabalhava numa editora, eu era diretor de uma editora em Belo Horizonte na época. E eu falei: Deus, produzindo livros cristãos, eu estou abençoando vidas. Então a partir de hoje eu sou pastor de livros. Esquece. Estava em uma igreja, falei para o pastor daquela igreja: eu só quero vir nessa igreja para assistir culto, não me chama para pregar. Eu era baterista na época, já fui bom nisso, hoje não sou mais. Não me chama para tocar, não me chama para fazer nada. Estava nessa situação confortável.
E uma segunda-feira eu recebo uma ligação. Alô? Ronei? Eu. Manda aí. O outro lado da linha falou assim: o Gugu morreu. Gugu era um amigo meu de infância. Homem de Deus, pastor. 1 ano e meio antes dessa ligação, eu tinha recebido uma proposta de trabalho para uma empresa. E como a minha filha estava pequena, eu não fui. E passei a vaga para o Gugu. E o Gugu, fazendo aquilo que era para eu estar fazendo, ele bateu o carro da empresa e morreu naquele acidente. E eu fui para aquele velório. O Gugu era amigo do coração, era amigo de infância. Aquele que dormia na casa junto, que jogava bola. E quando eu vi o Gugu no caixão, e a filha dele e o filho dele do lado chamando o papai, porque eram crianças, não entendiam muito bem, e o papai não respondia, aquilo rachou meu coração. Eu saí do velório, olhei para o céu, falei: Deus, era para eu estar nesse caixão. Entende a associação? A vaga era minha, eu passei para ele, era um baita do emprego, com um baita salário. Eu passei para ele. Ele morreu fazendo isso. Eu me vi naquele caixão. Eu falei com ele: eu quero te pedir perdão por aquela oração do livro. Eu quero dizer para o Senhor que eu vou morrer. Lógico que eu vou morrer. Mas eu quero morrer fazendo o que o Senhor quer que eu faça, não o que eu quero fazer. Isso foi em setembro. Passou outubro, passou novembro. Saí de férias em dezembro de 2010. Vim passar férias no Espírito Santo. Não queria vir para Vila Velha, queria ir para Guarapari, só queria curtir. Peguei a patroinha falou comigo: vamos passar 5 dias na casa da minha irmã em Vila Velha? Pastora Ana, vocês conhecem muito bem. Falei: não quero ir em Vila Velha não, Dani. Vila Velha é muito prédio, Vila Velha é muito carro, eu quero ir para o mato e para o mar. Ela, só 5 dias, e ela não é de insistir. Eu fui para Vila Velha. 5 dias na casa da minha cunhada. No segundo dia na casa da minha cunhada, a minha esposa digníssima que está ali toma um tropeção na rua. E quando ela vai cair, vem um cara e ajuda ela. E quando o cara ajuda ela, ela levanta, passa o susto. Sem exagerar nada. O cara olha para ela e fala assim: fala para o seu marido que Jesus é apaixonado por ele. Mandou dizer para ele que é para ele largar tudo em Belo Horizonte e mudar para Vila Velha. Que vocês não vieram viajar, vocês vieram morar daqui, vocês não saem mais. Vocês vão morar nesse prédio, nesse apartamento. Tirou a chave do apartamento do bolso, entregou para ela. Desse jeito. Eu estava na casa da minha cunhada lavando as vasilhas do almoço, querendo fazer uma de o maridão das férias, né? Só fazia isso em férias. Ela me liga chorando. Eu falei: a Dani chorando, desesperado. Não, isso não é normal. Vem cá, vem cá. Eu saí de casa, fui correndo. Cheguei lá, estava lá a Dani, falou, me contou a história. Eu lembrei da oração do cemitério, não tinha contado para ela não. Aí eu falei: Jeová, o negócio começou a estreitar. Eu fui lá para aquela pedra da Praia da Costa, não esqueço disso. Virei a madrugada lá. O nego fez macumba, o nego acendeu vela e eu lá orando. Orei a madrugada toda. E no outro dia de manhã, fui no prédio encontrar com o tal profeta, que eu nunca tinha visto na vida. Quando eu cheguei, o cara olhou para mim e já começou a falar em línguas no meio da rua. Aquele pentecostal doidão. Falei: esse é dos bons. Ele me chamou, me levou no apartamento, falou comigo essas palavras: Satanás já estava com a terra na pá para jogar em cima da sepultura do seu cemitério, mas dentro do cemitério Deus virou a sepultura dele para trás e tirou o seu cemitério da cova. Esse apartamento era meu, eu estava comprando, mas Deus mandou passar para você, é seu. Vai lá e acerta lá e vê o que você faz. E foi um momento maravilhoso. Eu desci no estande de venda ali na Avenida São Paulo, na esquina da igreja de Leade, nossa. Fui no estande de venda, o prédio ainda estava construindo. Eu falei: Deus, se esse negócio é do Senhor, eu vou dificultar o negócio. Cheguei para a menina, falei: eu quero comprar um apartamento tal, 16º andar, sol da manhã. E o meu contra-cheque é R$1.500. Eu trabalhava comissionado, porque eu dava consultoria para algumas empresas e dirigia uma editora.
Então eu peguei o menor contra-cheque de todos os negócios que eu tinha e falei, não vou colocar comissão, porque não tem documento da comissão, só imposto de renda. Até virar o ano de novo vai demorar muito. Ela vai falar, não mesmo, eu só vou colocar o contra-cheque de 1.500 e esse negócio vai acabar por aqui. A menina falou, tá bom, senhor, me dá o xerox. Falei, que é isso, gente? Entreguei o xerox de contra-cheque, CPF, identidade, fui passear com a Dani. Para mim não ia acontecer. No outro dia a menina me liga e fala, seu Ronê, pois não, o contrato do seu apartamento está pronto. Tinha um cliente que estava querendo ele também, se houvesse uma desistência, porque o seu Paulo já estava comprando. Mas eu liguei para o cliente, falei que passou um outro cliente aqui, e ele falou comigo, que Deus tinha falado que era aquele apartamento, né? E ele falou comigo que fica com o do 14º, mas o do 16º é seu. Em 3 dias que eu cheguei em Vila Velha, eu fui na construtora em Vitória, assinei o contrato e comprei o apartamento. Vai escutando. Aí começou o quebra-pedra, porque eu precisava sair de Belo Horizonte e eu não queria sair. Deus falou comigo, vende o seu apartamento lá em Belo Horizonte. Falei, Senhor, não quero vender, quero vender. Deus apertou, até que eu falei que eu ia vender o apartamento. Um dia, 9 horas da manhã, 1 hora da tarde, o apartamento estava vendido mais caro do que eu tinha colocado o preço. Eu fui falar com o meu chefe da editora. Meu propósito era, vamos mudar o escritório para Vila Velha, porque ele é um investidor, eu era executivo. Então era só mudar o escritório. O meu chefe fala assim, sem você eu fecho a empresa. Ele era pastor. Deus falou? Eu falei, falou. Então a empresa não faz mais sentido. Ele deu baixa no contrato da empresa naquele dia. Todas as consultorias que eu dava acabaram. Eu fui meter a cara, arrumei um emprego aqui em Vitória. Tinha contatos. Foram os piores 3 meses da minha vida. E Deus falou comigo, você não me falou que a sua vida é minha? Então agora eu quero a sua vida toda. Eu te quero tempo integral na obra de Deus. Eu falava, não! E Deus falava, sim! Eu falava, não, Senhor, é muito para mim. Deus falava, sim. Você vai se submeter a uma liderança. Você vai abandonar seus negócios. E você vai viver do que eu te der. E eu digo para vocês, muito resumidamente, essa história marca os melhores 8 anos da minha vida, está fazendo agora em maio de 2018. O tempo que eu mais vi milagre e o tempo que a minha cabeça mais embranqueceu. O tempo que eu mais chorei de dor e que eu mais chorei de alegria. E o tempo que eu posso dizer para vocês, não tem nada melhor nessa vida do que viver em aliança com Deus, dependendo dEle, fazendo dEle o Senhor da nossa vida. Se você pode, aplauda a Ele. Se você pode, aplauda a Ele. O Deus que dá, o Deus que tira, o Deus que exalta, o Deus que abate. O Deus que faz um furacão na nossa vida, para que a gente saia desse furacão e entre no céu. Eu batia no meu peito e falava, no Brasil eu só moro em São Paulo, em Curitiba ou em Belo Horizonte, que é a minha cidade. Deus falou, você vai para Vila Velha. Eu falava, Vila Velha é só férias. Não, esqueci de contar um detalhe. Eu tinha tido algumas propostas um tempo antes para ir para os Estados Unidos. E a cabeça do jovem brasileiro já estava lá, né? E Deus falou comigo, você vai morar em Vila Velha. E hoje me pergunta se eu quero sair de Vila Velha. Só se Deus mandar, meu irmão. Deus não mandar, eu morro lá. Eu sei os planos que eu estou projetando para você, disse o Senhor. Planos de paz e não de mal, para vos dar o futuro, para vos dar uma esperança. Quantos estão disponíveis a viver uma aventura com Jesus? Levante-se, coloque de pé e aplauda o Senhor. Aplauda bem forte, aplauda bem forte, aplauda bem forte. Mais forte um pouquinho. Mais forte um pouquinho. Recantaraba
lava xerianda, lava serianda, lava xai. Ore canta, lava sorianda, lava serianda, lava xai. E Deus prometeu a Davi lá no início na mensagem: contigo estabelecerei o meu pacto para todas as suas gerações. Não foi? Não foi? Deus não fica devendo, não. Mateus capítulo 1, versículo 6. E a Jessé nasceu o rei Davi. A Davi nasceu Salomão, da que fora mulher de Urias. A Salomão nasceu Roboão, a Roboão nasceu Abias, a Abias nasceu Asa. E aqui vem relatando 14 gerações até o versículo 16, que diz: e a Jacó nasceu José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. Deixa eu te perguntar, tem um rei assentado no trono? E qual é o nome dele? Qual é o nome dele? Tem um rei assentado no trono. Qual é o nome dele? E de onde ele veio? Da semente de Davi. Tenha uma aliança com Deus, igreja. Deus vai fazer tudo certo na sua vida, na dos seus filhos e de todas as suas gerações, porque todos estamos em Jesus. Nos bons e nos maus momentos, deixe Ele controlar e ser o Senhor. Viva na prevenção, no temor e no quebrantamento. Tenha uma aliança na luz ou no escuro, com a sua família, com a sua liderança, com a sua igreja, com o seu Deus acima de todas as coisas. Não negocie os seus princípios. Não se venda para os prazeres momentâneos da carne. Minutos acabam com esses prazeres, mas os prazeres de Deus vão te colocar sentado no reino, na Jerusalém celestial. Vamos adorar o Senhor.